Essa audiência pública, ela funciona da seguinte maneira, né? Então, entre hoje e amanhã, alguns representantes, né, principalmente do Brasil aqui, do setor produtivo como um todo, né, representante da arroz, da parte de proteínas, de alimentos também, eles vão colocar os seus pontos, né, a favores ou contra, né? Os americanos também vão ter o seu momento de fala ali em relação às tarifas como um todo, né? Então, todo mundo ali vai defender a sua tese para a gente chegar num meio termo e buscar o melhor, né? Não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos também. A gente aqui com uma tarifa um pouco maior, principalmente para quem é exportador, tende a sofrer um pouco mais, né? E essas tarifas, elas tendem ali até um aumento não só para empresas brasileiras que mandam recursos para os Estados Unidos, mas também para empresas brasileiras que têm as suas sedes lá fora também. Então, essa tarifa ela pode ser prejudicial das duas formas, né? Para as empresas que já estão lá nos Estados Unidos, que geram empregos também, elas podem ser afetadas por essas tarifas, como as empresas que não têm sede nos Estados Unidos serem afetadas também. Então, isso pode gerar um conflito, né? Comercial muito grande entre esses dois países. Em relação às últimas tarifas, o Brasil sempre ele conseguiu ter uma boa negociação em relação a isso, né? Então, eu acredito que vai ser da mesma forma. Um dos principais argumentos que os brasileiros têm em relação a isso tudo é a parte do custo, né? Então, tem muitos setores que eles precisam muito dessa matéria-prima brasileira. E aumentando esse custo, para quem está lá importando, para o americano, ele faz um aumento de inflação. E os Estados Unidos vivem um momento muito delicado com a sua inflação, com a sua política monetária como um todo. Então, ele encarecendo um pouco mais produtos brasileiros pode levar os Estados Unidos a uma inflação persistente por mais tempo. Então, em relação a argumentos, esse é um dos principais, né? Então, desde 2019, 2020, os Estados Unidos não vê a sua inflação chegando muito próximo ao centro da meta, que são os 2% ali em relação ao núcleo. Então, esse fator, ele vai fazer com que os americanos pensem duas ou três vezes em relação a tudo isso também. E os nossos produtos aqui, principalmente os produtos que são levados lá da parte do agro, mais produtos industrializados, produtos que são utilizados para a confecção de carros, né, americanos, também vai ficar mais caro. E isso vai gerar um efeito, um impacto direto no bolso do americano. Então, esse é um grande argumento que o brasileiro tem aqui para buscar essas tarifas menores ou até mesmo não ter essa adição, né? O mercado tende a ter um impacto muito negativo em relação a isso, né? O Brasil, principalmente, as empresas, elas tendem a ter uma margem muito mais apertada. A gente já vem com um cenário de o lucro das empresas brasileiras reduzindo gradativamente, é um cenário com juros aqui um pouco mais alto, então vai ser mais uma penalização para as empresas brasileiras, principalmente para as exportadoras, né? Para empresas menores aqui, principalmente do agro, de regiões onde praticamente elas definem tanto a parte de emprego quanto a parte de consumo, pode ser prejudicial para a economia brasileira. Então, essas tarifas podem gerar um efeito cadeia, né? Tanto para empresas que já estão listadas em bolsas, empresas maiores, mas para empresas pequenas também, que são exportadoras, e ali naquela micro-região tem um efeito muito grande em relação à própria população. Então, as tarifas para o Brasil são bem prejudiciais, né? Tanto para grandes empresas quanto para o consumidor mesmo.